É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos enfrentar dois temas, acho que muito interessantes para vocês. Um tema é seguros e o outro tema é a saúde pública. E eu insisto muito na questão da saúde, porque para mim é um dos maiores direitos de todo cidadão e a coisa está muito ruim, tanto na área pública quanto na área privada. Tenho aqui hoje o Dr. Paulo Bozizio. Muito obrigada por estar aqui, Dr. Paulo. Eu que agradeço o convite, doutora. Espero que possa ajudar a resolver algumas dúvidas que os telespectadores tenham. E muito obrigado novamente pelo convite. Tenho certeza. Você lá coordenando o Sincor, o jurídico, eu tenho a impressão que a coisa ali pega muito. Mas a gente já vai falar sobre isso. E aqui também Dr. Edmur Moura Salles Filho, médico cardiologista, intensivista, com larga vivência na saúde pública. Então, Dr. Edmur, prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Bom, então vamos lá. E eu vou começar com um tema mais leve. Primeiro eu quero que o Paulo, e vou chamá-lo de Paulo, tá? Assim, claro, a gente, por favor. Colegas, que o Paulo diga para os nossos internautas o que é o Sincor e se ele está aberto à população. Doutora Rosana, eu já não vou chamar de Rosana. Não, Rosana, vamos lá. Rosana, na verdade, o Sincor é o Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo. Ele é um sindicato de classe patronal, ele é voltado ao corretor de seguros, porém tem departamentos específicos para atender o consumidor, principalmente aquele consumidor que contrata o seguro de uma forma que eu considero perigosa, que é aquele que contrata direto numa agência bancária, que contrata direto sem intermédio do corretor. E na hora do problema, que é tecnicamente o sinistro, ele tem que se recorrer. Ele se recorre ao sindicato que tem esse auxílio. E no sindicato eu faço parte da diretoria atual, que é o presidente Mário Sérgio. Eu estou coordenando a comissão jurídica, que ali a gente trabalha mais voltado a atender e orientar o corretor de seguros em si. O profissional que está à frente do atendimento ao consumidor. Se ele tem uma dúvida, uma negativa de um atendimento com a seguradora, algum problema com o próprio segurado, então a gente tem de forma no jurídico indireta ajudando a população. E tem os canais diretos, que chama, por exemplo, o Disque Sincor, que é um canal direto que atende ao consumidor quando precisa. Então, para achar, basta entrar na internet, colocar Sincor, que você vai e chega lá direitinho? sincorsp.org.br, tem os departamentos específicos, e um deles, que é voltado para o consumidor, seria o Disque Sincor. Ok. Agora, eu acho que a pergunta que, para mim, é o X da questão, Paulo. Diferença entre vendedor e corretor. Ótima pergunta. Na verdade, o corretor de seguros, na minha apresentação foi falado advogado, eu sou formado em Direito, sou advogado, exerço, mas o meu, no sangue mesmo, corre, e o que eu tenho muito orgulho é de ser corretor de seguros, com especialidade em responsabilidade civil. Então, é por isso que eu tenho esse viés jurídico. Então, o corretor de seguros em si, eu posso falar não com propriedade que ainda está começando, mas posso falar que ele tem uma diferença na qualificação. Ele não é um vendedor, ele não se limita a vender. Ele é um consultor, ele faz a parte de o que é melhor para o consumidor para contratar. Ele não é o representante ou funcionário da seguradora, como muitas pessoas às vezes equivocadamente entendem. Ele representa o consumidor, ele defende os interesses do consumidor, tanto na contratação como no meio do contrato, durante o contrato. Ele faz um pós-venda durante o ano inteiro. Então, obviamente, ele não fica limitado a um vendedor. Temos algumas figuras que nós fazemos alguns trabalhos no próprio sindicato de orientação aos corretores, a gente faz alguns eventos, alguns fóruns, e nesses fóruns a gente fala muito sobre a diferença entre o corretor e o produtor. O produtor é uma figura que eu particularmente, tento lutar muito contra, porque ele não é o qualificado. Para você ser corretor, não é, infelizmente, tinha esse aspecto, a gente está conseguindo lidar com isso e mostrar para a população que o corretor tem que ser um corretor qualificado, profissional, ele é habilitado pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que é um órgão regulamentado vinculado ao Ministério da Fazenda. Então,
Então tem toda essa situação que o corretor tem que passar por uma base toda para poder se formar. E aí, obviamente, ele se difere da pessoa que, não, eu vou vender o seguro, eu te ajudo a fazer o seguro do seu carro, que é o seguro mais comum. Então tem essas diferenças primordiais. Então a primeira pergunta para o nosso internauta aliás, para o Paulo, para nós aqui. Então, o consumidor pode exigir um número de inscrição no Sincor, os corretores têm um cadastro que se identifique. Como é que o consumidor faz para diferenciar o vendedor do corretor? Sim. Inclusive, nós no sindicato temos um slogan que corretor melhor é corretor Sincor, que ele já vem com todo um treinamento, tem toda uma base que o sindicato passa para poder auxiliá-lo. E a formação dele passa por uma prova, passa por um curso, uma técnica, que é a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que eu falei. Ele tem um número, sim, que pode ser cadastrado pela própria internet. Você pode verificar no site da SUSEP, que é www.susep.gov.br. Lá você verifica tanto da pessoa física do corretor quanto da pessoa jurídica. Muito bom. Sr. Edmur, temos seguros? Costuma fazer seguro? Porque o brasileiro, infelizmente, ainda não tem a cultura do seguro, né? Isso é muito ruim, até porque a violência em São Paulo está muito ruim, então é carro, é casa. Tem o costume de fazer? Tenho. E mais voltado para que área? Eu tenho para saúde, tenho para carro e para casa. Pois é. Os grandes problemas, não é, Paulo? São os grandes problemas porque principalmente são os mais comuns. Os seguros residencial, o automóvel e o vida. Hoje o brasileiro, não necessariamente nessa mesma ordem, porque o brasileiro, a primeira coisa que ele quer fazer o seguro, o que é? O carro. Ele pensa mais no carro dele do que na vida, na condição que ele pode deixar para a família, uma previdência, ele se organizar para o futuro. Então ele pensa mais no patrimônio carro. Depois tem o residencial, depois tem o saúde, o vida em si. E você tem uma gama de seguros hoje, desde seguro para as empresas, corporativos, engenharia, você tem seguro de responsabilidade civil hoje, e uma série de outros produtos que podem ser oferecidos à população. Você estava falando lá fora para mim do seguro familiar. O que é isso? Como é que é isso? Porque eu que atuo na área, realmente para mim foi uma surpresa. Você tem uma cobertura que chama-se responsabilidade civil familiar. É um seguro que é voltado para danos ocasionados, para determinada família que contrata, a terceiros, como a própria responsabilidade civil. E, por exemplo, um exemplo bem prático, a família tem um filho, esse filho deixa cair uma saboneteira do prédio e atinge uma pessoa. Você tem uma cobertura para isso. Você tem um cachorro, esse cachorro foge do portão e morde alguém fora. Você tem cobertura para isso, nesta cobertura de seguro de responsabilidade civil familiar. Então é para evitar maiores prejuízos quando um terceiro sofre um dano ocasionado por você ou sua família. O vaso que cai da janela. O vaso que cai da janela, o próprio vaso que cai da janela. Muito interessante. Agora, eu não sei se ficou claro para os nossos internautas, Paulo, mas existe seguro profissional, ele é para quê? Ele é aquela apólice que os profissionais fazem, porque na verdade errar é humano, né? Todo profissional está sujeito a errar. O profissional que falar que nunca errou, está mentindo ou não exerce. Então, é sobre isso ou são apólices diferentes? Sim, com certeza. A responsabilidade civil profissional, inclusive, por exemplo, nós corretores de seguros, temos uma apólice de responsabilidade civil profissional. Cada empresa, cada corretora tem a sua apólice. Para evitar, por exemplo, mas dar um exemplo, estou usando muitos exemplos práticos. Acho eu não ótimo. sei se é o que você não, queria. Muito bom, vamos embora. Por exemplo, o cliente pede um seguro e o funcionário da corretora informa que efetivou, acha que efetivou aquele seguro do carro e acaba não efetivando. Na sexta-feira, no sábado rouba um carro e o seguro não foi enviado para a seguradora. Se digamos que é um carro simples hoje, 30, 40 mil reais, ou um carro que muita gente tem hoje em torno de 100 mil reais. Olha o prejuízo, imagina quanto esse corretor vai ter que trabalhar para pagar esse prejuízo se ele não tiver um seguro desse. Que é a mesma coisa também, temos o seguro de responsabilidade civil profissional para médicos, responsabilidade civil profissional para advogados, engenheiros, contabilistas e uma série de opções de profissionais. É verdade que nessas apólices de seguro profissional há uma cláusula em todos eles de que a seguradora só vai pagar no final de um processo judicial?
Teoricamente, o seguro de responsabilidade civil, ele é muito claro que ele é mediante reembolso através de acordo entre as partes com anuência da seguradora ou sentença transitada em julgado. Novamente, vamos lá para um exemplo. Você tem voltando para o exemplo do corretor, digamos que ele tem o seguro, foi constatado o erro, ele assumiu a responsabilidade e chegou no valor que ia pagar de R$50 mil, por exemplo. As partes se acertaram, a seguradora aceitou e pagou. Então ela paga, às vezes, dependendo do valor, ela paga até direto ou faz via reembolso. Digamos que não acertou o acordo, a parte lesada queria R$100 mil, não 50. Entra-se com uma ação, nessa ação tem que, obviamente, o corretor e o consumidor tem que avisar a seguradora e aí corre-se o processo durante todo o trâmite, digamos que tem a sentença. A sentença não tendo recurso transito em julgado, aí sim a seguradora paga se o corretor for responsável. Doutor Edmur, me disseram que essa cláusula existe porque, infelizmente, temem as seguradoras conluios para fraudar os seguros. Será que é possível isso nesse nosso país? Tenho certeza que é. Que triste, não é? Infelizmente. Já teve problemas com seguro, doutor Edmur? Precisou de corretora, acionar uma corretora? Já tive que acionar a corretora e felizmente não tive problema. Graças a Deus. Mas era corretora, Corretora, né? corretora, não era. Isso aqui é importante. Doutor Paulo, outra coisa, como é que funciona? E eu até como consumidora tenho curiosidade. Seguro de estacionamento. Eu vou lá, ponho meu carro e pego o papelzinho, e aí? O estacionamento é obrigado a cobrir tudo? Não? Ele tem... E se tiver limite da apólice? Como é que funciona? Coincidentemente, é o ramo que trabalhamos muito, que é na corretora, a parte de seguro de responsabilidade civil voltada para a guarda de veículos de terceiro, que é o estacionamento. Como tudo, tanto o seguro em si quanto a responsabilidade de estacionamento tem algumas limitações. Nós sabemos que a limitação a responsabilidade do estacionamento é uma responsabilidade objetiva. Responde por praticamente tudo. Quando eu falo praticamente tudo, é que tem poucas exclusões. O seguro já em si é um pouco diferente. O seguro ele responde especificamente na guarda de veículos dos terceiros. Então, por exemplo, tem um ticket que eu deixei o carro lá dentro, deixei realmente o carro lá dentro e falo, saio, quando eu volto deixei o notebook lá dentro. O seguro não cobre isso. A responsabilidade de estacionamento é uma outra situação, que aí a gente entra numa discussão nós temos uma justiça paternalista, consumerista, sabemos disso e somos um país que está em desenvolvimento por causa disso. O nosso Código de Defesa do Consumidor, a senhora é uma das pioneiras e mestres nisso, sabe que nosso código apesar de não escasso, tem uma série de artigos, ele tem uma proteção fantástica para o consumidor, mas temos algumas situações que ele deixa, não avisa o estacionamento. Então o estacionamento também é difícil, a questão da inversão do ônus da prova, ele provar que não estava lá. Então tanto que tem uma série de orientação que, se você reparar hoje, os estacionamentos estão deixando claro, olha, aquela questão do direito da informação, que vale também na pólice, tem que estar tudo informado. O consumidor o fornecedor tem a obrigação e o consumidor tem o direito de ser informado. E no estacionamento ele está informando hoje, não deixe o seu notebook no carro. Se for deixa com o meu funcionário. Então você tem hoje algumas situações para poder cumprir com a determinação legal. E eu tenho falado aqui, Paulo, que a justiça começa a não ser tão paternalista com o consumidor. Porque depois de 20 anos, né, na verdade estamos há 22 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, passa-se a exigir de cada cidadão não só que ele tem muitos direitos, mas ele tem dever também. Então eu começo a observar essa mudança no judiciário e acho extremamente salutar até para o amadurecimento da nação. Todo mundo exercendo o seu papel, tanto na vigilância como na cobrança. E nós temos um grande problema aí, que é aquele velho ditado que nossos avós diziam, os bons pagam pelos ruins. Sim. E tocamos aqui no assunto da fraude. A fraude em seguro é expressiva. São números alarmantes, porque se você for ver, o que é a fraude no seguro? Desde você aumentar a nota no reembolso do seu seguro-saúde, até uma fraude no seguro de estacionamento, falando que o carro estava lá dentro. Aliás, eu sou muito perguntada, né?
Ah, doutora, então eu posso pegar 2 recibos do médico, porque a consulta é 500, eu posso pegar 2 recibos de 250 e dou entrada 2 vezes no seguro-saúde? Eu falo, não, não é, isso é fraude. E os médicos também deveriam parar de dar essa sugestão, né? Não faça isso. Nós queremos um Brasil ético, não queremos? Então, vamos começar a nossa parte também, não é? Indo além, Paulo, até porque daqui a pouco eu começo a mexer na nossa saúde aqui. Quais os cuidados, então, que o consumidor tem que ter ao contratar? É começar a checar até quem é a corretora, quem é a seguradora, como é que elas estão no mercado? Primeira coisa fundamental é contratar com um profissional habilitado, que é o corretor de seguros. Acho que isso ficou claro. No segundo momento, o corretor de seguros ele tem a obrigação de poder passar as melhores opções, as opções mais condizentes com a necessidade do consumidor. A segunda situação, o consumidor tem os seus direitos, como a gente falou aqui, mas tem o dever de ler as condições. Não adianta ele, não, eu faço o seguro e o seguro vai me cobrir qualquer coisa. As coisas não são bem assim. Você tem direitos e deveres. E entre eles estão na pólice. Hoje, você tem uma determinada legislação que determina que as seguradoras colocam as condições em uma letra maior, numa letra 12, específica essa letra, para ficar mais fácil, para cumprir com o direito das informações. Senão a gente volta naquela velha história das letrinhas pequenininhas, um amontoado de letrinhas que ninguém vai conseguir ler. E aí vão falar, excludente está lá no meio. E realmente, infelizmente, acontece muito ainda de algumas situações das excludentes estarem escondidas, como a gente pode dizer assim. Mas hoje está um pouco mais transparente, claro, e o consumidor tem que ler, tem que verificar a corretora que ele está trabalhando, tem que verificar a idoneidade do profissional. E acho que são essas situações. Mas partindo pela premissa de que está trabalhando com um corretor, já está com um profissional habilitado para tanto. Eu sou testemunha, viu, Paulo? Eu já tive muitos casos onde o consumidor teve problema porque foi atendido, fez um seguro com um vendedor. Esse pessoal que sai de porta em porta, procure o corretor. Ele é a tua interface junto à seguradora. Perfeito. Agora, para a gente finalizar, esses seguros que são vendidos, Paulo, em banco, em agência de viagem, até gratuitamente, né? Você compra uma passagem, não sei aonde, você ganha o seguro, não é? Seguro médico. Seguro médico. Quais os cuidados para o consumidor quando o gerente vem e fala, olha, eu preciso cumprir minha meta, assina aqui uma apólice de vida, olha, é impressionante. Então vamos lá, Paulo. É ótimo conversar com pessoas que sabem o que está falando, né, doutora? O exemplo que a senhora deu, infelizmente, é uma realidade onde o próprio, voltando para o sindicato, faz um trabalho já de muitos anos contra a venda casada. Que isso nada mais é do que uma venda casada. Ele querer atrelar o financiamento do que ele vai conceder para o cliente com a venda do seguro, que ele tem que bater a meta do seguro residencial, do seguro de vida e automóvel, isso é ilegal, é crime. Nós sabemos que a venda casada não pode ser feita. E o que acontece muito é o cliente não tem esse discernimento de que, vou contratar o seguro. O seguro é uma coisa séria, o seguro tem que ser feito uma coisa específica, o seguro residencial não é, vou fazer o seguro residencial. Tem que saber o valor exato, porque senão, imagina, você faz o seguro da tua casa que vale 300 mil, você faz por 100. Se pega fogo, você não vai receber 300, você vai receber 100. E aí começam os grandes problemas, aí começa a acusar a seguradora que não quis pagar, mas tem que saber o que vendeu. E para isso, e aliás, o que comprou. E quem vendeu tem que estar habilitado para fazer tanto essa venda quanto o pós-venda. Por isso que o corretor de seguros precisa estar treinado, é um profissional habilitado para isso. Então, dá licença. Claro. Interessante isso que você está falando, porque hoje a gente está vendo algumas situações em que estão ocorrendo alguns fatos. Eu, por exemplo, já fiz várias viagens e nunca me preocupei com isso, com a cobertura de atendimento fora do Brasil. Tá? E eu não conheço, existe corretor que faz a venda desses seguros? Sim. Vou falar com ele. Que eu não conhecia isso. Eu também nunca. Quem empurra pra gente é o cartão de crédito. Cartão de crédito ou a própria agência. A própria agência faz essa venda que... E você vê, eu tenho vários clientes que tiveram problemas seríssimos, homéricos, porque não conseguiam atendimento nenhum.
Hoje, por exemplo, eu fiz agora uma recentemente, onde a agência estava querendo fazer pelo um preço mais barato. Não vamos partir do preço, porque a diferença é pouca. Vamos ver as condições, os valores, as coberturas. Porque, imagina, se aqui no Brasil já, às vezes, quando você tem um problema de saúde, já é tratado de uma forma um pouco mais específica, imagina lá fora. Às vezes, então você tem que ter uma seguradora que vai falar em português, vai te dar atendimento 24 horas, uma ligação gratuita, que às vezes está sem celular. E tudo isso, quem tem o dever de informar é o corretor que está fazendo a venda. E muitas vezes, por exemplo, eu fico até chateado quando vem. Outro dia eu recebi uma conta de uma determinada operadora de televisão e no verso estava lá, compre seu seguro aqui, era um seguro de odontológico, um plano odontológico, compre aqui. Nossa Senhora! Então, a internet, ela tem o benefício de fazer com que a gente tenha acesso a muitas coisas, mas ela também quer simplificar algumas coisas que é um pouco mais detalhadas. Você tem condições, você tem cláusulas. Então, o seguro de viagem, voltando para ele, vai fazer, quando você compra nas operadoras de viagem, de agência, ou no próprio site não pode falar da companhia aérea, não vai evitar falar o nome. A companhia aérea, ela já põe, às vezes, embutido, e agora a promotoria de justiça está determinando que... A mosquinha está... Ela tá. Eu estou tentando manter a concentração. A promotoria determina que a opção de seguro vem não clicada. Quando você vai comprar a tua passagem, se você for ver, na hora de fechar, vem R$7 a mais. Você vai ver que aquilo ali é uma assistência à viagem já embutida. Ela já vem lá o valor clicado. Agora não, eles são obrigados a não deixar clicado e se eles quiserem oferecer, tem que deixar as condições claras para você ler, para você entender e aí sim comprar. Mas obviamente que o mais recomendado é contratar com o teu corretor de seguros. E na verdade agora, com a crise na Europa, os países estão cada vez mais rigorosos. Sim, muito mais. Com a sua entrada lá. Então, de repente, você faz aqui com uma seguradora, chega lá, já tem notícia que ela não paga, você não vai, você vai ter sérios problemas. E cuidado, leia. Eu peguei uma pólice recentemente, Paulo, e constava lá remoção, né, traslado. A pessoa falou, tranquilo. Quando ela precisou e foi ler, a cláusula limitava ao hospital mais próximo. Ou seja, ela não conseguiu vir para o Brasil, ela foi obrigada a sair de uma cidadezinha onde ela estava, na Itália, para uma cidade um pouquinho maior, na mesma Itália. Né? E o atendimento médico nada. Então, isso é muito sério, muito cuidado. E eu também fico feliz com a notícia de que podemos fazer esse seguro com o corretor. Mais um recado só. Seguro de vida em banco. Nunca os gerentes dão para a gente a declaração de saúde. Se você aceitar e assinar, você vai ter sérios problemas. Então, muito cuidado com essa oferta de seguros que estão por aí, porque você corre um risco muito grande de ter problemas. Eu vou chamar um intervalo e daqui a pouco voltamos para cuidar de outro assunto muito gostoso. É uma delícia, né? Carolina Ferraz fazer campanha de Zero Cal virou um clássico. Apesar de muitos atores terem passado pelas campanhas de Zero Cal, a Carolina Ferraz é uma das mais lembradas. Se mantém magra, bonita, alegre, que é a essência da nossa marca. Eu fiz campanhas para o Zero Cal, acho que durante 7 ou 8 anos consecutivos. Teve um que eu fiz que eu acho que eu só ria. E as pessoas hoje param na rua, ainda hoje falam, dá aquela risada. É engraçado, eu acho bacanérrimo. Nós estamos lançando o Zero Cal Sucralose. Ok, ação. O desafio dessa campanha é comunicar que o novo Zero Cal Sucralose tem um sabor tão próximo do açúcar que facilmente é confundido quando uma pessoa toma e não sabe que é adoçante. Mas peraí, não é açúcar? Não, esse é o novo Zero Cal Sucralose. Hoje nós viemos filmar o comercial do Café com Estrelas. Não poderia deixar de ser Carolina Ferraz para apresentar esse adoçante. Teve uma baita química, as duas se entenderam muito bem. Inclusive nos intervalos, assim, rolou uma espécie de receita de bolo entre elas. O set, quando ele tem uma celebridade como âncora, ele tem características completamente diferentes. A gente precisa pensar em ter um set diplomático, que é um set sorriso, um set extremamente organizado, para dar segurança também para essa celebridade e a equipe que ela traz. A referência de figurino era toda baseada no dia a dia da Carolina mesmo. É uma beleza mais de casa mesmo, um cabelo com cara de que foi ela mesma que prendeu, com uma pele mais natural e menos maquiagem.
A demanda da celebridade é sempre tempo. Ok, ação. Quando eu cheguei aqui para filmar, eu já sabia exatamente qual lente eu ia usar, qual era o eixo, quais enquadramentos. Menino, uma rapidez incrível, que eu já sou acelerada, né? E o diretor também é um fofo, querido, seguro, a equipe toda pronta, luz linda. O briefing que eu recebi era de um filme muito luminoso. Tudo foi pensado para a gente continuar filmando sem alteração da característica de luz. Para isso a gente trouxe uma bateria enorme de HMI. A gente vai ter um plano robusto de mídia. Nós vamos ter TV, nós vamos ter mídia impressa, a gente vai ter uma campanha forte em digital. É a volta de Zero Cal à mídia em grande estilo. Mas peraí, não é açúcar? Claro que não. Eu me cuido direitinho. Esse aqui é um novo Zero Cal sucralose. Mas parece açúcar. É uma delícia, não é? Zero Cal traz uma nova versão bastante importante nesse mercado. É uma marca de bem-estar e sucralose é um produto extremamente saboroso. Eu já provei aqui no set de filmagem e realmente achei um sucesso. Agora é com vocês. Pimenta! Bom, vamos agora, eu vou conversar com a doutora Edmur. Doutora Edmur, semana passada estava aqui a doutora Duarte e ela com muita ênfase falou que o SUS, para ela, é o melhor programa de saúde pública do mundo. O senhor concorda com essa conceituação, com esse entendimento? Concordo plenamente. Na minha opinião, o SUS foi o plano de saúde idealizado no mundo com a maior possibilidade de perfeição. Ela tem um grande problema, na minha opinião, que é a gestão. Em que sentido? A gestão, Vamos lá. Tem falta de orçamento? Na minha opinião, não. Assim, hoje, se colocar mais dinheiro na saúde pública, nós vamos ter um desvio maior. Eu considero que o desvio na saúde está tão arraigado que o que você colocar hoje de dinheiro, ele vai ser desviado em maior intensidade. Então a gente pode dizer que como a saúde é o que lida com a maior parte do orçamento, podemos dizer que um sério problema do Brasil está aí? Eu acho que sim. Não tenho dúvida que é uma coisa, e eu tenho a impressão que não é muito fácil para resolver. Porque é muita gente envolvida, não tem um desvio hoje no alto escalão, não. Em todos os escalões. E aí a gente está falando de medicamento, exame, prótese, cirurgia, médico, de tudo? De consulta, de internação. Existem situações que nós chegamos a levantar em que o governo pagava para um determinado hospital consultas de cardiologia e o hospital não tinha cardiologista. Barbaridade. E eu pergunto então, doutora Edmur, ou seja, isso é diário no Brasil? Isso é diário e esse é que é o grande problema. Então você não acredita que falte orçamento, doutora Edmur? Não acredito que falte orçamento. Se faltar orçamento, nós precisamos primeiro corrigir todos esses desvios. Assustador, não é, Paulo? É alarmante. Eu estou aqui ouvindo, eu estou tentando achar uma luz no fim do túnel. Porque alto escalão, médio escalão, baixo escalão, é do lado de cima para baixo. E não é só na parte médica, não é só na parte médica, tem a parte administrativa. Aonde você pegar, existe um desvio extremamente elevado. Mas então né, tentando pontuar, tem orçamento, temos problemas em toda essa hierarquia da saúde. E quem deveria tomar conta também não está tomando conta. Eu acho que... Assim, ou não dá conta de tomar conta, porque é muita coisa. Olha, aí é uma coisa que teria que se parar para estudar, mas eu vejo o seguinte. Se você tiver o governo, ele tem que montar mecanismo para controlar isso. E hoje não existem esses mecanismos. Apesar de toda a tecnologia que está já à disposição. Não.
Doutor Edmure. Não sei se falta vontade ou é incompetência ou os dois. Falta de interesse, né? De fazer esse controle. Mas eu estou assustada porque a gente só vê anúncio de melhoria, anúncio de vamos suprir os médicos, né? Temos aí os médicos estrangeiros, que eu também depois vou perguntar a sua opinião, os médicos cubanos, que são situações inclusive jurídicas distintas. Mas chegamos à conclusão então que o SUS ainda hoje no Brasil sobrevive mercê da boa vontade dos bons médicos, dos bons enfermeiros, dos bons seguranças, enfim, do componente humano que ainda se sujeita a trabalhar nesse caos. Sim, você tem locais que se você fizer um levantamento e como é que está o atendimento, ele está um atendimento muito bom e condições extremamente precárias. Por quê? Porque as pessoas têm uma boa vontade e um empenho em fazer com que isso funcione. O que é um bom atendimento no SUS para um cidadão que hoje está com uma dor de barriga ou está com uma dor na coluna? E o que vai ser considerado um bom atendimento a ele, na sua concepção? Eu acho que se nós formos avaliar isso, na minha opinião, nós temos que avaliar um pouco como é que é a saúde no Brasil. Eu vejo hoje o pessoal querer discutir muito, por exemplo, médico de família. Na minha opinião, isso é um erro, porque nós não temos hoje formação em nenhuma faculdade de medicina de médico de família. Que era aquele médico, né? Para os internautas, tem muito internauta jovem, né? A grande maioria, médico de família. Lá atrás, ele sabia quando você caiu da bicicleta, quando você começou a namorar, quando você brigou com a namorada, quando você foi bem na escola ou mal na escola, não é isso? Exato. É aquele médico que te acompanhou o tempo todo. Eu fui formado toda essa visão. Assim, eu tive a ideia de fazer medicina pensando no médico de família. E hoje eu vejo, isso não existe mais. Eu acho que hoje nós temos que mudar do médico de família para a medicina multiprofissional. E o que seria isso? A medicina multiprofissional, porque eu vejo o seguinte, a medicina hoje é diferente da medicina de 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, o médico tinha uma formação e uma capacidade de fazer um atendimento global. Ele atendia a criança, a gestante, o velho, o infartado. A tecnologia hoje e os conhecimentos, eles melhoraram de tal ordem que é impossível um indivíduo deter todo esse conhecimento. Mas eu vou provocar. Aí a minha pergunta é assim, é impossível ou para atender a demanda dos próprios médicos, fica mais fácil chamar o médico que cuida do dedinho, o médico que cuida do dedão, do cotovelo, do nariz? Não há uma indústria de tantas especialidades? Não, eu vejo o seguinte, em algumas situações você pode ter essa indústria, mas no geral é impossível você pegar um médico pediatra e ele entender na situação de hoje o atendimento do infartado. Tá? As condições do atendimento do infartado hoje são muito diferentes do que há 30 anos atrás. Você tem todo um arsenal terapêutico que, se você não tiver conhecimento, você não faz adequadamente. E o bom médico é aquele que pede um monte de exame, é aquele que não pede exame? Porque hoje eu escuto muito as pessoas saem dos consultórios, puxa, mas o médico não pediu nada. Puxa, mas olha a lista que o médico pediu de exame, eu tenho que fazer tudo isso. Tem acreditado quem procura acha, não é? Não é? Então, doutor Edmure. Eu vejo o seguinte, você tem hoje médico que pede exames em excesso e conversa pouco com o paciente. Tá? Eu acho que você tem que tomar cuidado de não tratar exames, você tem que tratar o paciente. Por isso você tem que atender e escutar o que o paciente fala, coisa que está se perdendo cada vez mais hoje. Nós tendemos a ter uma medicina muito do lado americano. O americano pede muito exame, talvez por causa
dos processos que existam lá. Então eles querem se resguardar de todas as maneiras e pedem exame. Só que você tem hoje, mesmo nos Estados Unidos, instituições que estão tentando quebrar isso e eles estão conseguindo mostrar que eles não estão tendo problemas em termos de cobranças judiciais. Tá? Mas é uma coisa que a medicina está perdendo muito. É a conversa do médico e o paciente. Hoje não existe, hoje existe uma coisa assim. Antigamente você tinha o médico e a família e os dois tinham um relacionamento muito grande. Hoje você tem o médico, o paciente e o seguro-saúde no meio, ou o SUS. Tá? Então, a conversa do médico com o paciente passou a ser impessoal. E aí a coisa complicou. Aí é que complica todo. Lá fora a gente estava conversando e me chamou a atenção, né? Esse afã de se pedir exames, aí vem lá o resultado, né? Todo resultado, e claro que, acho que o Paulo também, que todo consumidor abre os exames, né, para ver, não entende nada, mas quer ler lá o que está, né? Tudo que está, toda a conclusão, todo resultado que está no exame necessariamente traduz ou induz ou dá a certeza de que essa pessoa vai ter uma doença mais grave, que aquele status quo vai se agravar. Porque eu já ouvi falar que muita gente é operada sem necessidade, que a doença poderia ficar ali, que o fim seria o mesmo, ou foi pior operar. Como é que se lida com isso? Então, hoje, existe uma coisa que, se nós formos analisar bem, é complicado a gente levantar isso, mas eu vou dar levantar poeira para depois ver como é que fica. Vamos levantar poeira. Hoje nós temos mais câncer ou nós fazemos mais diagnóstico? Eu acho que fazemos mais diagnóstico. Então, eu vejo o seguinte, hoje você tem uma tecnologia de imagem que há 20, 30 anos atrás ela tinha uma acurácia X, hoje é 100x. Então, eu pergunto o seguinte, será que existem células que nós estamos operando hoje e que elas iam passar a vida inteira com a pessoa e eu estou trazendo uma agressão para essa pessoa? Por exemplo, o que foi feito com aquela atriz Angelina Jolie. Então, daqui a pouco nós vamos fazer diagnóstico de câncer em todo mundo. E daí todo mundo vai começar a operar, se agredir. Eu fico, tem horas que em dúvida de algumas coisas. Posso fazer uma... Vá. Que tem até, a doutora falou de abrir o exame, aí você tem, com certeza na área médica tem o mesmo problema que a gente tem na área de seguros, na área jurídica, é o Dr. Google. É o famoso Dr. Google, que é um dos nossos concorrentes. Que ele já vem, eu não sei se ainda tem o paciente já vem com aquela predisposição já de discutir, de analisar. Isso dificulta? Não, eu acho que não. Tem médico que acha isso um absurdo. Eu considero o seguinte, eu acho que isso daí é uma coisa boa, porque você discute com o paciente. O paciente tem que ter o direito de saber tudo o que ele tem e, na minha opinião, ele que tem que definir qual vai ser o tratamento para ele. Você tem que dar todas as opções. E ele definir. Você tem que chegar e falar o seguinte, olha, você pode operar e vai ter todas essas consequências. Você pode não operar e vai ter isso. O que você vai querer na vida? Não é fantástico? Então, por exemplo, eu digo o seguinte, esse negócio de exame é um pouco complicado. Eu vou contar um caso que eu tive. Uma senhora de 82 anos me chama a família e pede para que fosse no hospital avaliá-la. Você ir questionar o tratamento de um paciente, eu acho que é muito complicado. Então eu disse, olha, quando eu tiver alta, vocês me tragam aqui, a gente conversa. Houve um problema lá, a família precisou tirar a paciente e me levaram para ver.
Então, o caso dela foi o seguinte, ela estava internada num dos grandes hospitais de São Paulo, a filha levou ao pronto-socorro, que é um grande problema no nosso país. O pessoal vai em pronto-socorro. Se você for, por exemplo, na Inglaterra, para você entrar num pronto-socorro, ou na Itália, você está morrendo, você está com um problema grave. Então, o que aconteceu nos nossos pronto-socorros? Ele superlotou. E você tem um atendimento ambulatorial que não devia ser no pronto-socorro. Mas isso acontece por quê? Porque você tem uma falha em quem que o paciente vai procurar. Porque como o médico atende pelo convênio, ele atende só na hora do convênio. Perdeu a personalidade, né? Tá? Então não atende. Então o paciente não tem onde procurar. No SUS, ele não tem um médico lá na ponta, então ele vai no pronto-socorro. Na UBS está sem médico. Então tudo isso é uma falha da estrutura de atendimento. Então ela acabou indo no pronto-socorro e fizeram o exame e constataram que ela tinha uma anemia extremamente importante. Bom, tem uma anemia. Uma das hipóteses disso é você pensar em que a pessoa tenha um câncer gástrico. Fizeram todos os exames, não encontraram nada, mas daí fizeram uma coisa que se chama marcador tumoral. E ele veio alterado. Uma pessoa de 82 anos. Estava pensando exatamente isso. Não, mas o problema não é 82 anos, é o que ele veio alterado. Então eles falaram, não, mas isso é câncer. E daí ficaram pesquisando. O que vocês imaginarem de exame, ela fez. Não satisfeito porque não acharam nada, fizeram o exame de novo no marcador. E ele veio alterado. Nossa Senhora. A única coisa que dos exames mostraram é que ela tinha um certo grau de fibrose pulmonar. Mas era uma paciente de 82 anos. Repetiram todos os exames novamente. Tomografia, ressonância, colonoscopia, tudo que vocês imaginarem repetiram. E veio tudo normal. E daí a família fala, o que é isso? Eu conversando com ela mora com quem? Mora sozinha. Come com quem? A empregada deixa lá e ela come. Eu disse, olha, eu vou querer um exame para avaliar se o problema dela não era um problema alimentar, que ela estava se alimentando mal. E esse exame não fizeram. Ele é simples, teoricamente. Exame de sangue. E não fizeram, e não dava mais para você saber se ela tinha ou não esse problema, porque ela já tinha tomado sangue. Então eu falei com a filha, eu disse, olha, eu vou te dizer uma coisa que, na minha opinião, sua mãe não tem nada de grave. Que ter todos esses exames normais, é impossível ter alguma coisa grave. E ela está bem. Agora, o porquê que esse exame está alterado, eu não sei. O dia que eu souber, eu te falo. Passado alguns meses, eu estou lendo uma revista de trabalhos médicos. Um dos trabalhos era uma das causas de aumento de marcador tumoral, fibrose pulmonar. E essa mulher hoje, ela tem uma cuidadora que almoça e janta com ela. Ela nunca mais teve anemia. E a seguradora pagou toda a conta? Pagou toda a conta. Essa abundância de exames, não é? Que poderiam ser facilmente evitadas com exame de sangue. E isto é o quê? É uma conversa. Eu acho que o grande problema na saúde hoje é o tempo que se dispõe a escutar o paciente. Ninguém mais tem esse tempo. O senhor acha que, além de ter um problema maior de corrupção, tudo, a saúde também não está, como outras áreas, inclusive a jurídica, a área de seguros também, mas a saúde em si, porque é um pouco mais alarmante, deficiente de profissionais, nem profissionais, recém-formados com uma formação um pouco mais técnica e humana? Eu considero uma coisa pior. Eu acho que a formação humana... Então, técnica é humana. A humana, não, a formação do ser humano hoje está muito ruim. Em geral, então não só médico. Não só médico, mas na medicina isso aparece muito mais. Eu acho que o grande problema é a formação humana.
Eu fico estarrecido quando o médico chega e fala, olha, a senhora está com câncer. Qualquer coisa... Eu não sei se eu sou muito sentimental. Não, eu digo para você o seguinte, eu acho que você pode falar e você tem que saber como falar. Eu já tive paciente que teve câncer e assim, numa evolução muito avançada quando se descobriu. E a família disse, o que vai fazer? Eu disse, olha, ele tem que saber o que tem. Eu conheço bem ele, eu acho que nós temos que contar. Essa é a diferença, né? Eu conheço bem ele. Isso que muda. E a família disse, então como é que nós vamos fazer? Eu disse, faz o seguinte, sai todo mundo de casa que eu vou falar com ele. E aparecia, ele disse, olha, o que você está fazendo aqui? E ele adorava tomar uísque. Disse, vim tomar um uísque com você. Pô, vamos lá, sentamos e começamos a conversar. E eu acabei mostrando que ele tinha ainda o câncer, ele tinha sido operado, mas tinha metástase já muito complexa. Daí ele disse assim, e agora? Eu disse, você tem 2 caminhos. Você vai fazer quimioterapia o resto da sua vida, vai ficar careca, vai ficar anêmico, vai ficar fraco, vai vomitar. E a outra, você vai viver, vai fazer as coisas que você não fez na vida e que você gostaria de fazer. Tinha se dado uma expectativa de vida com os oncologistas para ele de 1 ano, se ele fizesse quimioterapia. Ele viveu sem fazer quimioterapia 1 ano e 1 mês. E viveu. E no final da vida, ele morava no interior, a família me avisou, eu fui vê-lo, e ele tinha 1,80 m, ele estava pesando 36 quilos. Nossa, que judiação. Não foi judiação, que foi uma coisa que foi interessante, porque eu disse assim, como é que você está? Disse, a cabeça está ótima, mas o corpo está chegando no fim. E a cabeça boa? Ótima. Ele mandou fazer um almoço que estavam todos os netos, as filhas, o genro, e eu estava com meu filho mais velho, que meu filho ele gostava muito do meu filho. E no final do almoço, ele pediu para fazer uma roda e todos nós começamos a conversar. E ele disse assim, eu preciso dizer 2 coisas para vocês. A primeira é que eu sou o homem mais feliz desse mundo. Porque nesse momento, todas as pessoas que eu mais tenho apreço nessa vida estão comigo. E a segunda coisa é que eu estou partindo para uma outra vida. Mas eu estou muito tranquilo. Porque tudo que eu podia fazer nessa vida, eu fiz. Então eu estou partindo para uma outra vida, não tendo mais o que fazer nessa vida. Porque eu tive uma sorte que me avisaram que a minha vida estava tendo um desenrolar mais rápido. E eu fui atrás disso. E foi interessante, porque ele fez muita coisa que, se você pensar, você fala assim, pô, loucura. Não, ele fez porque ele queria, e coisa pequena. Como uma delas foi assim, eu quero ir para Las Vegas jogar. Como Las Vegas jogar? Ele queria ir para Las Vegas. E ele fez tudo o que ele queria. Esse indivíduo, 2 dias depois, entrou em coma em casa e morreu depois de 5 dias. Estava sabendo e sentindo. Tranquilo, não, tranquilo. Eu acho que o importante é isso, é você ter essa opção de poder definir, falar assim, olha, vai chegar uma hora, todos nós vamos partir dessa vida. E você tem a opção de querer fazer uma quimioterapia ou não. Mas você tem que dar essa opção para a pessoa. Mas é raro dar essa opção, né? Muito raro. Até porque tem toda uma máquina por trás, não é, Paulo? Está chegando no final, mas eu vou fazer mais uma pergunta antes para o doutor Edmur. Tudo bem, o seu paciente pôde optar, até porque você deu a ele essa possibilidade. E se ele tivesse com Alzheimer, enfim, ou uma doença degenerativa, que ele soubesse que ele ia ficar inconsciente durante um bom período, mas vivo?
você não acha que essa pessoa também precisa começar a pensar desde já em como vai ser a vida dela e o que ela vai decidir com isso? Ou deixa do jeito que o Brasil, né? O brasileiro, deixa para lá, amanhã eu vejo. Eu tenho a seguinte opinião. Eu acho que o como você vai viver, eu não sou a favor aí, uma coisa já bem clara, da eutanásia. Tá? Mas eu sou a favor de você poder definir que a partir daquele momento você para qualquer tipo de tratamento. Então, por exemplo, eu já tive também coisas assim. Tive uma senhora de 104 anos e ela era alemã. Então eu digo assim, aí muda um pouco porque é a cultura. E ela falava assim, eu tenho um grande problema na vida. Assim, por quê? Porque ela era extremamente ativa e com a cabeça muito boa. Eu cansei de viver e o homem lá em cima perdeu minha ficha. Eu disse, mas a senhora tem a sua filha, a sua neta? Ela falou assim, doutor, elas são de outra época. Todas as pessoas da minha época morreram. E aí eu comecei a fazer uma análise. Ela havia nascido em 1883, no Império. Você imagina. Então ela pegou a passagem do mundo, que não tinha luz elétrica, não tinha veículo nenhum, a comunicação era zero, para estar hoje onde você fala o outro lado do mundo com um aparelhinho na mão. Na hora. Então eu disse assim, realmente deve ser a conversa dela com as pessoas totalmente sem nexo nenhum. E ela um dia, ela falou para a filha, foi a última coisa que ela falou para a filha, chega. A partir desse dia ela não falou mais nada e não comia e não bebia mais nada. Filha, me chamou, eu sentei, conversava com ela, ela ficava olhando, se percebia que ela estava entendendo o que você falava, mas ela não respondia. Eu falei para a filha, olha, agora nós temos duas opções. Uma, levamos para o hospital, passamos uma sonda, damos a alimentação para ela, ela vai ficar restrita, porque senão ela não arranca a sonda. E a outra, você respeita a vontade dela. Ela disse assim, eu vou respeitar a vontade dela. É isso. É isso, respeito humano. Gente, nós estamos em cima da hora, eu vou passar a palavra para os dois se despedirem, mas esse tema, Antônio de Moura, a gente vai voltar aqui para falar, aprofundar isso. Acho que tem muita coisa, não é? Doutor Paulo. Foi uma grata satisfação, foi um bate-papo, uma hora que eu nunca passou tão rápido. Foi muito bom, além de ter esses ensinamentos do doutor. Eu acho que foi um papo também na parte de seguros, que espero que possa ter esclarecido algumas dúvidas e estamos à disposição. E muito obrigado pelo convite. Foi ótimo, Paulo. E pela amizade. Que é mais foi importante. ótimo voltar aqui, doutora Edmur. Foi um prazer. E eu vou encerrar com ele, porque hoje eu já antecipo, desejo um bom final de semana, mas o final é seu hoje. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e principalmente com o Paulo, que eu não conhecia, e digo o seguinte, aprendi muito com o que você falou. Nossa, imagina, uma pessoa desse nível fala que aprendeu comigo. Aprendi muito. Até mais, então. Obrigado.